O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é pra todos os públicos, pode ir a gatilho. Se você não sente vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas tá acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. Gente, muito prazer, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias da Gil, esse aqui. Eu venho trazer aqui pra vocês o vídeo do Felca, o qual já está, até o momento que eu gravo esse vídeo, com 23 incríveis, 23 milhões de visualizações, que é sobre a adultização infantil. E eu vou reagir a esse vídeo aqui com vocês pra trazer a minha expressa opinião dentro do que me cabe, ok? Sou mãe e sou criadora de conteúdo também, então eu venho trazer pra vocês a minha opinião sobre isso aos poucos aqui ao longo do vídeo, então acompanhem comigo. Vamos lá. Pra qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Meu quais? Se o seu vídeo pega view, você consegue alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado. E como desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual a esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito vai importante, muito melhor. Muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. meu dia na escola, tipo, você já começa a escola come com o o pé nosso esquerdo dia, já, na escola. mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, A inclusive. escola complica a vida do empreendedor. Como... A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito... Então, a minha opinião nessa parte aqui é realmente que a escola complica a vida do empreendedor. Sim, porque eu sou uma empreendedora e eu trabalho desde os meus 15 anos como cabeleireira. Agora que eu sou criadora de conteúdo, mas cabeleireira desde os 15 anos, né? E realmente se tornava muito cansativo ter que conciliar a escola com cursos e mais o trabalho. Mas no nosso tempo era normal que a gente trabalhasse já desde jovem, né? Depois as leis foram mudando, hoje tem que começar com 16 e tal. Só que eu não critico quem trabalha antes dos 16 anos, porque tem muita criança que tá vendendo coisas que não devem, né, que eu não quero falar o nome aqui no canal, e ninguém se importa, ninguém vê, né, tem vários bairros que a gente passa e a gente vê criança com bolo de dinheiro na mão que a gente sabe do que é, ou até cometendo coisas que não devem, né, e ninguém faz nada. Agora, quando eu tenho uma criança trabalhando, aí, ó, por exemplo, né, essa barulheira de bicicleta motorizada, que tá livre em tudo que é bairro periférico, assim como o que eu moro, toda a molecada tá usando, não é uma bicicleta barata, então quem promove são os pais, e que tira o sossego de muita gente. Hoje é domingo à tarde, e eu tô aqui trabalhando, fazendo vídeo, tem muitas pessoas que podem estar dormindo porque já trabalharam durante a noite, ou simplesmente um domingo, um dia de descanso, e tem que aguentar essa barulheira, sem falar que não fazem nada sobre as leis para poder regulamentar o uso dessas bicicletas motorizadas, na questão da segurança também, da criança e do adolescente que tá usando, e na segurança de quem tá na rua e pode vir até a ser atropelado por um deles, né? Não exige uso de capacete, nem tampouco habilitação. Então, eu acho extremamente perigoso e ninguém faz nada. Mas vai um adolescente trabalhar, vai expor na internet que ele tá trabalhando. Isso a gente tá falando da adultização na questão de trabalho. E aí, voltando a falar, ainda não estamos no assunto mais polêmico. E aí, voltando a falar sobre a escola, é porque hoje, eu já tenho um outro vídeo falando sobre isso aqui, no ensino público, pelo menos no estado de São Paulo, a partir do 6º ano, a criança é obrigada a ficar até as 16 horas na escola. Mas, para pais que querem se livrar dos filhos ou que não tem com quem deixar, isso daí é ótimo, né? Vai ficar das 7 às 16 na escola. Mas para os pais que têm convívio familiar com seus filhos, como é o meu caso, né? O meu salão é em casa, então eles têm convívio com os pais, com os avós, com animais, né? E eu prefiro que vá meio período na escola e o outro período fique em casa, ou mesmo que o meu salão é na casa, né? Vendo a mãe trabalhar, ou no caso, meu filho tem 13 anos, não vai cair a mão dele de varrer um chão, né? De varrer o cabelo do chão, não vai cair a mão dele de dobrar umas toalhas para colocar no salão pra mãe, ou colocar umas toalhas na máquina para bater, pendurar no varal, para dar uma ajuda, ou então também nesse outro período após meio-dia fazer um curso, que é como o meu filho faz, porque eu comecei a conseguir a única escola que vai até meio-dia, eu consegui vaga para ele depois de muito tempo tentando, mas porque eu via que ele ficar
9 horas na escola prejudicava, ainda mais sendo obrigatória. Então, eu sou totalmente contra a escola ser de período integral ser obrigatória. Ela pode existir e deve existir para quem precisa, para quem quer, não para todo mundo e não como uma obrigação, porque quem deve saber o que é melhor para os filhos deveria ser os pais. E por que eu falo, então, na questão, a escola complica a vida do empreendedor? Pois é, porque, por exemplo, meu filho tem 13 anos, se eu quisesse colocar ele num curso de maior extensão, ou simplesmente eu quero que ele fique mais tempo em casa para receber a educação que a gente dá, a educação familiar, que eles na escola sempre bateram na tecla, a educação vem de casa, mas eles querem ficar tanto tempo com os nossos filhos para poder o quê? Doutrinar eles, falar o que eles querem na cabeça deles, que a maioria da escola pública são dominadas, são administradas por esquerda, né? Então, eles querem deixar quanto mais tempo na escola, longe dos pais, para poder doutrinar eles. E aí, o tempo que eu poderia estar ensinando meu filho a trabalhar comigo no negócio da família, que é o meu salão, então brechó junto também, ele teria que ficar na escola 9 horas, ele ficava. Então, eu, nessa parte, eu acho legal essas crianças que são jovens empreendedores, que querem trabalhar no digital ou então no presencial. Eu apoio o trabalho, sim, de, não criança pequenininha, né? Mas, por exemplo, como diz o meu pai, engraçado que em novela, criança sempre pode trabalhar, né? Aí quando é pra trabalhar de outra coisa, aí não pode. Então, o que acontece? Tem os dois lados, as duas faces da moeda. Mas vamos continuar aqui no vídeo do Felca, que ele vai mexer numa coisa que é muito mais além do que isso, né? Porque se fosse apenas a adultização para poder trabalhar, empreender, seria ótimo. O problema é que tem coisas muito piores, as quais ele vai falar ao longo do vídeo. Que ela sentiu o trauma? Em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo. Criança pede pra comer terra, pô. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira. E você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas... Então, aqui, né, o Felca falando da Bel para Meninas, que era um canal muito famoso na época, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, o qual a mãe expunha demais. Eu tive que botar blusa, que comecei a espirrar aqui, muito frio. A mãe expunha demais a menina, né, chegando ao vídeo que tem ali, que ela mostra que a mãe fez a menina chegar a vomitar, né. Sabe aqueles vídeos de desafios, né, que muitas vezes são promovidos por outros adolescentes, nesse caso era a mãe da Bel que fazia desafios, experimentar coisas estranhas, e a menina chegou a vomitar. E como ele mostrou ali, né, tem vídeo da menina, assim, reagindo, como a mãe dizendo, você quer apanhar, então, se você não fizer isso e tal. E foi destruído o canal, né, e como a menina disse, né, a família dela é processada até hoje, né, por essas coisas. E foi bom, pra mim, nessa parte, reagindo aqui, né, falando sobre o vídeo, foi bom isso, o Felca ter mostrado isso, porque eu, por exemplo, como eu disse, eu sou criadora de conteúdo, tenho vários canais, e ele disse, a criança pede, e eu tenho um filho de 13 anos, que aos 12 ele parou de pedir pra fazer vídeo aparecendo, agora ele faz vídeo sem aparecer, vídeo de joguinho e tal, né, e nada da nossa vida pessoal, e a gente tem também um canal infantil, que começamos assim, mas não gravamos quase nada, mas todo dia ela pede sim pra gravar. É verdade, ela tem 4 anos e ela pede pra gravar porque ela assiste outras pessoas, por exemplo. Eu quero aqui um canal que não é citado, mas porque não tem exageros, não tem abusos, né? Mas um canal Maria Clara e JP começaram desde pequenininhos, né? A Maria Clara era muito pequenininha e hoje estão moços, né? E ainda vivem do canal, inclusive os pais. Tem o canal Família Maria Clara e JP, tem o canal Maria Clara e JP e tem vários, né? E eles são expostos desde pequeno a vídeos que, pra mim, ao meu ver, não tem nada de mal, não tem nada de errado. Só que o Felca me trouxe a luz aqui, então, e eu, inspirada nos vídeos de Maria Clara e JP, que minha filha ama, e a gente assiste juntos, em família, a gente começou a gravar também. Então, quando minha filha pede, eu aceito gravar. Só que o Felca me trouxe uma luz de que, vocês vão ver, ele vai falar ainda, de que tem muita coisa que a gente, que tem a mente boa, né, que tem a mente saudável, a gente assiste e não vê maldade. A gente pensa, é um vídeo qualquer, né, de uma criança brincando. Mas, infelizmente, na mente poluída de um criminoso, em uma simples brincadeira de criança, ele pode estar vendo coisas que a gente não vê, imaginando coisas também. Então, hoje, eu vou pensar 1000 vezes antes de postar um vídeo dos meus filhos, vou prestar atenção milhões de vezes, né, para que realmente não haja nenhum tipo de exposição.
Terá que tomar quanto mais cuidado possível. Vamos lá, vamos continuar. Esse conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana. Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso aí? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Poxa! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá, vamos ver. Eu vou ter como não. Eu já fui com ele, né? Brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. Ah, o quê? Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Tá, tchau, seus irmãos, o pessoal. Vai com Deus! Tchau, meu amor. Tchau. Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. E me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Gente, eu juro pra vocês, eu não conhecia esse Ítalo Silva, não conhecia a Camilinha. Até fui perguntar para os meus filhos se eles conheciam. O meu filho de 13 anos disse que já viu no Instagram. E a minha filha de 4 anos disse que não conhece nenhuma Camilinha. Eu não mostrei a foto pra não gerar curiosidade também. Só perguntei se conhece. Já assistiu alguma Camilinha no YouTube? Já apareceu pra você aqui na nossa televisão? Ela falou que não. Graças a Deus, né? Mas, juro, eu não conhecia esse conteúdo. Eu não conhecia esse esgoto. Eu tô tão chocada quanto você que tá vendo esse vídeo com isso que a gente acabou de ver. Reality show de adolescentes. Bem nível Big Brother mesmo, que é... Vocês vão ver. Tem coisa pior. Que aparece lá. É nojento. Como o próprio Felca disse, é nefasto. Você fala 15 anos, vocês. Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra Pois anunciar. O que é. faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua Será que é pré-adolescência dele, e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que Será que é quanto mais parente? era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais se retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso eu tô vendo. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo. Mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles... Antes dele falar isso, eu fiquei aqui chocada, pensando que além de existir esse reality show, como é que uma mãe, um pai, né, uma família, deixa seus filhos participarem disso e ainda leva pra uma fazenda, uma casa onde vão ficar hospedados, onde um adulto é o responsável, ou deveria ser. Enquanto isso, o que acontece lá é só putaria. E os pais simplesmente levar os filhos pra lá? Gente, eu acho assim, nesse caso não é só o criador de conteúdo aí que tinha que ser punido, investigado. Quem tem que ser investigado também são os pais que levam os filhos pra lá, porque pra mim me parece, vendo do filho, ó, vou deixar meu filho menor de idade aqui pra participar dessa zona. Eu acho assim, perverso. E, olha, quem souber me fala nos comentários aí, esse Ítalo é o quê dessa Camilinha? E sem falar que, olha, vocês viram o estilo do corpo da menina? Hoje ela tem 17 anos, mas mesmo assim ela ainda tem corpo de 10, 11 anos. Ela é toda pequenininha. Ou seja, você acha que o cara já não viu oportunidade nisso? De perceber que a menina tava ficando moça e não tava pegando o corpo de moça, que ela tava com jeito de criança ainda? E ela continua sendo menor de idade, tá? Tá com 17 anos. E tive informações até de que ela esteve grávida e perdeu o bebê. Ou talvez nem estava grávida também, só falou que estava grávida e depois falou que perdeu pra gerar engajamento, vai saber, né? Mas enfim, só dela falar, com 16, 17 anos, falar na internet, num canal tão grande como o deles, né? Uma rede tão grande que se eu não me engano era no Instagram que eles agiam, que tava grávida e, tipo, normalizando essas coisas, né? Que nem ela mostrou pedacinhos ali, o Felca mostrou pedacinhos, ela falando que perdeu a virgindade lá, não sei aonde.
Já fui comida hoje de manhã. Gente, por favor, imagina a criança que tá assistindo isso daí e vendo. A moça tem 17 anos, mesmo assim, é menor de idade. Mas uma criança que assistir, ou até um adulto que vê, facilmente pensa que ela tem uns 12. Então fica fácil o quê? De vender esse material pra pessoas, né, que, eu não quero falar a palavra, que gostam de safadeza com menores, né? Mais fácil de falar assim. E também pra influenciar crianças que estão vendo e tá achando que tá vendo outra criança. Então, tipo, se ela é criança e pode, eu sou criança e também posso fazer isso. É ridículo. Aonde a gente vai parar? Eu tô passada, chocada. Vamos continuar reagindo aqui. Não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Olha Esse isso. comportamento é incentivado e exposto. Camila. Olha isso. Abre os braços, coisa bonita. Miguel, tu não tá gostando? 16 anos também. Um ambiente cheio de alma. Olha isso, Camilinha falei que ia ficar rebolando pior. de outro menor de idade. Adultos olhando isso e dando risada. Falando pra um moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida, vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do ídolo com 11 Infelizmente. anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você. Olha isso, o tamanho. Deve ter sido uma surpresa tão... Você é uma adolescente normal, né? Ou você é isso? Vai! Olha a cara dela. Acho que nem tá assim. 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, dança sensual, público Santo consumindo Deus. drogas, Eu álcool, não homens conhecia adultos isso, da plateia gente. que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público. Misericórdia. Olha isso, gente. Olha isso. 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios. Um pós-operatório, quando ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. E o médico que faz uma operação dessa? Uma cirurgia plástica que não é de reconstrução porque sofreu um acidente, nada. O médico que faz, que aceita fazer uma cirurgia plástica estética numa pessoa menor de idade. O Felca não expôs, não falou isso, mas eu tô falando porque pensei nisso agora aqui. Eu sou nada contra a cirurgia plástica, gente. Nada, pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Eu amo cirurgia plástica. Desde que seja feita em adultos, né? Agora, menor de idade. Se não quer ser chamada de criança, tudo bem, uma adolescente. 17 anos, colocar silicone nos seios. Eu acho que até o médico que aceita fazer isso, eu sei que deve haver papelada, tal, autorização, mas não devia ter, não. Deveria ser investigado também. Porque por dinheiro fazem tudo, né, gente? Vamos lá. Ainda bem que ele deixou a imagem embaçada pra Mais ou gente, menos assim. nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava Não dá fazendo com 13 problema. anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam pra limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Exatamente. Camilinha continua. Mas agora ele vai ser Punição pelos responsabilizado, pais né? responsáveis. Mais Deus festa queira. com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando Olha a carinha culpa de dos adultos criança e exibindo dela, o gente. resultado do No silicone, hospital mais com ambientes silicone. adultos, com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens sendo atraídos por todo esse material quase. Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da dos pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queriam que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Meu Ela Deus. poderia denunciar, remover o comentário, Claro. bloquear pra resguardar a criança. É o que a O gente que essa espera. mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos. Não Mostrando acredito. os glúteos, dançando sem roupas íntimas. E quanto mais vulgar, mais a comunidade crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Que a mãe dela Se a fez? situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela
criou um VIP e um Telegram pra vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que Meu nesse momento tinha Deus 14 do anos. céu. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que Meu pediam Deus pra quem do administrava o que quisessem, desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como ADE, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma pra uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como o sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre as... Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna um predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. E aí aqui ele cria uma conta do zero pra mostrar quão fácil é o acesso de uma pessoa que gosta dessas coisas, desse tipo de conteúdo ilícito. A pessoa cria uma conta do zero e ela coloca uma pesquisa simples e pronto, o algoritmo trabalha em prol daquilo. E ele vem expor o quê? No mundo, na era da tecnologia, da inteligência artificial, como que ainda não foram detectados esses tipos de coisas. Tá muito frio aqui, gente, isso eu fico estralando os dedos. Como que não foram detectados? Mas aí eu entro com uma contra-pergunta também. Eu tô achando que essa denúncia do Felca, e nossa, de nós conservadores que estamos também replicando esse vídeo, quanto mais, para que isso não seja esquecido, esse assunto não seja esquecido. E o Felca está sendo até ameaçado, ele teve que dobrar sua segurança e andar de carro blindado, pois ele mexeu num vespeiro muito grande. Mas eu acho que ele vai descobrir que tem coisa muito, muito pior por debaixo desse pano aqui, na verdade, falando de algoritmo, mas na era da tecnologia, mas a inteligência artificial, mas o algoritmo, ele poderia trabalhar a favor, né, de não... de detectar esse tipo de vídeo, né, e excluir, desmonetizar, não entregar e tal, ele vai explicar tudo isso, mas eu vou falar que ele não falou, e que talvez ele possa descobrir ainda, que deve ter coisa muito pior por debaixo desse tapete, por quê? Lá no TikTok, um dia eu postei, era verão, e meus filhos brincando na mangueira. Não tem piscina, a gente não tem piscina. Então, minha mãe pendurou uma mangueira no varal e ficou aquela cachoeira de mangueira ali, né, uma bica. E meus filhos brincando, e meu filho tava de shorts e sem camisa, e a minha menina tava de biquíni. E o TikTok, assim que eu postei, já censurou o vídeo e pediu pra que eu removesse. E se eu não removesse o vídeo, a minha conta ia ser removida. E pra vocês verem, como eu disse aqui, coisas acendem uma luz na gente. Eu vi aquilo como um vídeo bonito, criança brincando na casa da avó, né? Se divertindo. Eu não tinha... A gente que não tem a mente poluída com isso, a gente não pensa nisso, que os caras vão ver com esses olhos, entendeu? E aí, no que esse vídeo foi bloqueado, eu parei e pensei, meu Deus, não pensei, mas que coisa, né? Por que será? Então eu falei, talvez então tem pessoas que enxergam como uma coisa ruim, né? E graças a Deus que foi banido, porque hoje que eu tenho essa consciência, né? Eu não vou colocar mais. Mas eu tô pensando aqui, sobre o que eu tô dizendo que o Felca não falou, que pode ter mais sujeira embaixo desse tapete, você sabe o quê? Que às vezes o algoritmo trabalha, não é só uma máquina como a gente pensa que é. Ele é dirigido por pessoas, né? E talvez role muita grana por baixo desse pano, que ninguém saiba. Por quê? Porque se, de fato, não existisse fiscalização, o meu vídeo não tinha sido banido das crianças brincando de mangueira, né? Com água no calor. O vídeo teria rolado. E como que tem outros vídeos piores, muito piores, inclusive, e mesmo não só com criança, com adulto também, mas que é de extrema exposição para uma rede social, e passa direto. Então, eu acredito que trata-se, porque meu canal lá nem é monetizado, meu TikTok nem é monetizado. Então, ou seja, não gera receita. Então, é banido. Agora, quem já é criador de conteúdo grande pode fazer o que quiser, porque tá dando muito dinheiro pra eles.
E isso se não pagam por fora ainda, pra poder estar divulgando o quanto mais, que é justamente pra pegar, fazer um funil, né? Um gancho pra levar pro funil, pra levar como a mãe dessa outra menina fez, pra levar pra um outro grupo fechado, onde as pessoas pagam a parte para poder consumir esse tipo de conteúdo. Aqueles lugares, tipo, os lugares onde André Surak frequenta, né? Da internet. Então, tenho certeza que é isso que acontece. Por que uns conteúdos são banidos e outros não? E agora, pra finalizar esse vídeo, é claro, eu não vou passar o vídeo inteiro do Felca aqui, a gente assistiu metade do vídeo, pra vocês verem inteiro, depois vocês vão lá no canal do Felca pra poder ver com detalhes, porque também tem coisas que não convém colocar aqui nesse canal, e também porque o vídeo é dele, né, pra assistir inteiro, o certo é você assistir no canal dele. Aqui é uma reação e a minha opinião. Eu quero lembrá-los de que, infelizmente, se a gente não continuar compartilhando e replicando esse assunto, o que vai acontecer? Esse assunto vai morrer na próxima notícia. A próxima bomba que acontecer aí pela internet, nem digo pelo país, mas pela internet, a próxima viralização vai fazer com que todo o povo esqueça disso daqui. E sabe por quê? Porque o brasileiro já tem essa fama e é verdadeira, de que temos a memória curta. Por isso que eu quero lembrar vocês de uma coisa muito, muito antiga. Eu tô com 38 anos, isso que eu vou falar pra vocês, eu tinha 12 anos. Então, façam as contas aí pra ver quanto tempo faz. Que eu não vou fazer essa conta agora. Mas vocês lembram que tinha o grupo El-Chan, certo? Nem sei se tem ainda, mas daquela formação que eu tô falando, da época de Carla Pérez e Sheilas, né? Vocês conseguem refrescar a memória, eu falando com vocês, sobre um grupo chamado Molecada? Isso é o grupo que ficou famoso, fora os outros, né? Vou até procurar aqui pra mostrar pra vocês. Esse grupo foi montado e promovido pelo programa Raul Gil na época, e existia vários concursos também no Gugu, no Raul Gil, que formavam grupos de crianças dançando, adultizadas também, sexualizadas. E não tinha nem a internet, era TV aberta. E já existia, o estatuto naquele ano já existia, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje essas crianças aqui, ó, que era a cópia do grupo El-Chan, aqui, ó, tinha uma loirinha, uma moreninha e um pretinho, que ainda era chamado, né, de Jacarezinho, era o apelido dele, fazendo referência ao jacaré do El-Chan. Porque, a princípio, se eu não me engano, se chamava Mini-chan, coisa assim, depois tiveram que mudar pra Molecada. Né? Tem aqui outra foto deles aqui, ó. Quem não lembra, ou quem não conheceu, pode dar uma olhada depois no YouTube e você vai ver. Hoje, né, estão adultos, né? Devem ser pouca coisa mais novos do que eu. Olha, se eu tinha 12, na época que eles tinham uns 6 anos, né? Tô com 38, então eles devem estar com seus 30, 32 anos. O estilo que eles dançavam, e usavam roupas extremamente, as menininhas com roupas curtas e também com dancinhas que... Olha isso, gente. E meu pai era muito criticado na época quando ele falava sobre isso. Ele falava, é absurdo essas crianças com essas roupas, com esse jeito, com essa dança. E fora essas danças com a música, mas você viu requebra, vai até o chão, não sei o quê, mexendo a bundinha. Letras que foram feitas específicas para o grupo Molecada. Fora que quando eles começaram, e nos concursos, até eleger essas crianças aqui, que teve concurso, igual foi feito para eleger a loira morena do Tchan, teve concurso para eleger essas crianças e formar esse grupo. Eles dançavam músicas do El-Chan e do Boquinha da Garrafa na época, mas quase 30 anos atrás nunca foi feito nada, pelo contrário, só foi piorando, e cadê? Ou seja, a memória do brasileiro é muito curta. Eles esquecem, é tudo por dinheiro, ninguém tá nem aí. E agora com a internet, com deputados engajados nessa área, né, assim como a deputada Damares, quem sabe agora a gente fazendo um boom com tudo isso e a gente replicando quanto mais esse tipo de vídeo, esse alerta como o Felca faz, como a Damares faz, a gente consiga, assim, acabar com esse tipo de adultização e sexualização das crianças. Mas, sinceramente, eu não acredito que isso vá acontecer. Porque isso acontece a vida inteira. E meu pai era criticado quando ele falava que isso era ridículo. Ah, você é quadrado, você é antigo, é retrógrado. Ele estava certo. Hoje a gente descobre que ele estava certo. Disse, mas domingo todo mundo assistia Gugu, Faustão, o que tinha lá? E a gente ouvia. E se você não ouvisse em casa, se fosse a pessoa que não tem TV em casa, você aprendia na escola, porque tava na boca do povo, tava todo mundo falando aquela pá de besteira. E vai dizer que as crianças não repetiam? Repetiam, sim. Então, é uma coisa, assim, bem complicada. É mexer realmente num vespeiro muito grande, esse que não só o Felca mexeu, como outros também tentaram mexer. E simplesmente foram calados, né, pelo dinheiro.
mas o Felca falou que vai se responsabilizar por toda e qualquer retaliação que ele possa receber, e já está recebendo. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e, por favor, não vamos deixar esse vídeo morrer. Nem o do Felca, nem o meu e nem outros reacts que você esteja vendo sobre esse vídeo falando sobre esse assunto. Por favor, deixa o seu like, deixa seu comentário, comenta o quanto mais você puder para poder engajar nesse vídeo, para que a gente não venha a continuar tendo a memória curta. Então vamos compartilhar muito esse vídeo, deixar muito like, deixar muito comentário para que quanto mais e mais pessoas possam ser alertadas sobre esse assunto, para que cheguem autoridades e que algo realmente seja feito. Ou seja, a regulamentação de redes sociais não pode ser para limitar a nossa liberdade de expressão, mas sim para a proteção das nossas crianças. Então eu não sou a favor da regulamentação de redes sociais. É que a gente sabe que o governo quer fazer isso só para limitar a liberdade de expressão política das pessoas, para poder levar pessoas presas pelo que elas falam. Mas para cuidar da integridade física e mental de crianças, eles não estão nem aí. Lembra do vídeo do Lula numa exposição, entre aspas, de arte moderna, onde tinha um homem pelado e tinha uma criança, e as pessoas mandavam a criança colocar a mão naquele homem pelado? E a esquerda acha isso lindo, a esquerda acha isso maravilhoso. Inclusive a Anitta, ela curtiu o vídeo do Felca, tá? Quando você curte, significa que você gosta, que você aprova. Sendo que ela mesma é uma das pessoas que não foi citada no vídeo, mas que também promove a sexualização infantil. O maior público dela é infantil. E olha o tipo de roupa, o tipo que as músicas. E culpa também dos pais que deixam os filhos ouvir esse tipo de música e que levem show. Até mesmo, se você for perceber, até a tal Diana Castela, que tá agora em alta aí, que diz que é sertanejo, a gente procura não ouvir essas músicas, porque a gente é evangélico aqui em casa, né? Mas quando a gente vai em festas de aniversário, essas festas públicas, em praça pública, assim, que vai levar criança pra brincar nos brinquedos e tá tocando essas músicas, né? E a gente vê todas as menininhas sabendo cantar esse tipo de música. Ou quando teve festa junina mês passado, festa junina aqui, a festa junina da minha cidade é uma das maiores, né, do estado de São Paulo. E a Ana Castela esteve aqui. Depois você vai ver Facebook, tudo que é conhecido da gente tá levando as menininhas lá com aquelas roupinhas curtas, põe bota, mas o shorts é menor que a bota, chapéuzinho na cabeça. Por quê? Porque a Ana Castela criou um estilo que chama a atenção das crianças, mas as letras dela não são nada pra criança. Esses dias eu vi uma reportagem de que agora ela vai começar a mudar as letras por causa das crianças. Mas pode não falar palavrão, pode não ter sexualização, assim, explícita. Mas que não são letras pra criança, não são. São letras de... eu ia falar romantismo, mas nem é romantismo também, né? O pouco que a gente ouve são coisas que não são legais pra crianças, né? Então, o buraco é muito mais embaixo. São muitas e muitas camadas desse assunto. E vamos continuar ajudando o Felca nessa luta. Porque por mais que ele seja gigante, ele não pode ser sozinho. A gente tem que estar tudo junto com ele. Quem for a favor dessa luta tem que estar junto com ele. Então, não se esqueçam. Curta, comenta e compartilha. Até mais. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau.